Olá a todos, eu me chamo Ricardo, sou aluno da disciplina de Conjuntura Econômica do curso de pós-graduação em Gestão Empresarial do IFRS e hoje vou apresentar o artigo Terceiro Governo Lula, Limites e Perspectivas. Aqui então a primeira referência do artigo, né? O artigo de 2023, escrito por Carlos Acadia de Sena Júnior, Luiz Felipe Miguel e Luiz Filgueiras, que tem como objetivos analisar os primeiros 6 meses do terceiro mandato do governo Lula, contextualizar os desafios políticos, econômicos e institucionais e discutir os limites da governabilidade e os obstáculos à agenda progressista desse governo. Primeiro, então, né, passando por um contexto eleitoral da derrota do bolsonarismo, né, ali em 2022, apesar de por uma margem bem estreita, o, o Lula, o PT conseguiu a vitória, né, em nível presidencial, na disputa presidencial, e foi uma derrota bem importante, né, porque ela foi uma derrota do projeto neofascista, que estava mobilizando forças nacionais e internacionais de milícias digitais, igrejas evangélicas, grandes grupos econômicos, forças de segurança a níveis de polícia, né, militar, civil e forças armadas. E, né, para fazer isso, o Lula teve que construir uma frente ampla que foi desde do das pontas mais à esquerda, né, da política nacional, até alguns alguns partidos de direita neoliberal que perceberam o risco, né, da manutenção do projeto fascista do governo Bolsonaro e, entraram então nessa frente ampla protagonizada pelo Lula, pelo PT. E isso a gente consegue o tamanho dessa frente ampla, a gente consegue ter uma ideia pela escolha, né, do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que, né, foi em anos passados um dos principais adversários, né, do presidente Lula, e que agora foi um dos a se aliar a essa frente ampla para buscar essa vitória. Aqui um pouquinho então do legado do que foram os 4 anos do governo Bolsonaro, né. Então a gente teve desde ataques às instituições e aos fundamentos básicos do Estado Democrático de Direito, né, hã, níveis de desemprego em constante alta, né, com queda da renda e aumento da pobreza e da fome. Lembrando que também, né, foi o período onde a gente teve a maior parte dos casos de covid, né, disparados, assim, foram durante o governo Bolsonaro, o que levou a outro problema, né, que foi o negacionismo na gestão da pandemia que a gente teve, e levou a gente em números oficiais, quase 700.000 mortos, né. E o que é mais agravante nisso quando a gente vai observar a taxa de mortos por per capita, né, o o quão maior do que a média internacional, o que, hã, a quão maior que a média de países parecidos com o Brasil, né, o quão maior foi a nossa média de mortes, né. O que demonstra claramente que a gestão foi totalmente construída com aquém do que a gente tinha de informação científica no momento, né, e que nos deixou com essa ferida importante que foi todas as vidas que a gente perdeu durante essa pandemia. No cenário internacional também, né, o país foi taxado pela própria equipe do governo Bolsonaro como um pária, né, com orgulho ainda, assim, então foi um período de desprotagonização, né, do Brasil como um ator internacional, né. Também foi um período de alta de queimadas, de desmatamento, né, tivemos recordes dessas situações na floresta amazônica, e também um aumento importante de ataques aos povos originários, e sucessivos cortes nos orçamentos das universidades, né, as universidades públicas sofreram bastante nesse período, tivemos intervenção
direta em algumas instituições e uma ameaça constante à autonomia docente, né, com a o não res não a o não respeito às listas tríplices de várias eleições para reitor, né, o de intervenção direta em alguns casos, então também foi um período bem turbulento para a educação superior no Brasil. Entrando já então no início, né, de como qual a cara que o governo Lula encontraria em 2023, a partir de 2023, a gente percebe que o Congresso, apesar da vitória, né, do do da chapa do Lula-Alckmin, quando a gente olha para o Congresso, a gente percebe um aumento do bolsonarismo, né, assim, da extrema direita, de direita neoliberal, desde 2018 já, mas principalmente nas últimas eleições, o que deixou o governo, hã, bem acanhado, né, bem, frágil nesse aspecto. Então, a esquerda mesmo somada com setores de centro, com alguns setores de direita mais liberal que não viam no Bolsonaro uma alternativa viável, né, eles não conseguiram, eleger uma bancada majoritária, né, então, vão com certeza vai ser um governo que vai depender muito de negociações, mais ou menos no molde como já foram os governos um e 2 do presidente Lula, mas com uma base parlamentar bem menor, né, bem mais fragilizada, assim. Então, sendo necessário provavelmente ceder em mais pontos do que se fez anteriormente. E essa fragilidade do governo Lula, então, hã, se já começa ali, né, sendo observada pela desvantagem no Congresso. Então a gente vai ter, como comentado, um presidencialismo de coalizão que vai exigir negociações cada vez mais complexas, né, que vão precisar provavelmente ceder em mais pontos para conseguir atingir os objetivos de de ajuste social, né, que o governo Lula se propôs, pelo menos na parte da apresentação de propostas, né. E algumas reformas institucionais recentes, né, como as emendas do relator, né, as as alterações, né, que aconteceram de poder, assim, entre executivo e legislativo no que tange o orçamento, né, acabam agravando esse desequilíbrio e deixam o governo Lula ainda mais com menos poder, né, de influência sobre o Congresso, sobre o legislativo. Hã E, né, apesar de derrotado, o bolsonarismo continua, né, como um movimento social bem ativo. Ainda antes da posse do presidente Lula, logo depois da vitória, né, a gente teve já uma sequência de ações violentas, de sinalizações, né, do que viria a ser no dia 8 de janeiro, uma tentativa clara de golpe de estado, né. Então a gente começou ali com o acampamento na porta dos quartéis, né, que começou ainda antes do segundo turno, né. O bloqueio de estradas que aconteceu pelo país inteiro. Depredações em Brasília que já no dia 12 de dezembro, hã, aconteceram, que foi no momento da posse, né, do Lula. E a colocação de bomba também, né, que aconteceu, foi um caso bem pontual no dia 24 de dezembro. Ainda bem sem sucesso por parte do terrorista, né, que estava por trás dessa tentativa de desorganização social, política, né, provavelmente para buscar um uma obrigatoriedade de que as forças armadas agissem, né, enfim, uma tentativa clara de tentar impedir que houvesse a transição, né, entre governos. E, né,
ali no dia 8 de janeiro, a invasão, a depredação das sedes dos 3 poderes. Aí sim, numa clara tentativa de forçar o o já empossado presidente Lula a acionar as forças armadas para daqui a pouco, né, hã, transformar isso num estado de sítio, num estado de exceção onde, ah, todo o governo pudesse ser colocado em suspensão até que se quem estivesse no comando, né, definisse que estaríamos de novo numa normalidade. Então esse foi um período de bastante turbulência, assim, né, e de bastante apreensão, tanto por parte das forças golpistas quanto do recém-eleito, né, governo Lula, que estava tentando ainda se firmar como legítimo. Então as bases, né, para o governo Lula, né, para esse terceiro governo foram, em campanha, né, a defesa da democracia, reconstrução do Estado e o combate às desigualdades. E o Lula deve a vitória dele, né, do PT a muito a população mais pobre do país, né. A campanha foi dirigida basicamente para responder às necessidades do povo mais pobre, né. Então, o combate à fome, de novo com destaque para o Bolsa Família, que foi um projeto de bastante sucesso na primeira década desse milênio. Então foi bem reforçado, né, como um estandarte desse governo. O aumento real do salário mínimo, a recuperação do financiamento da merenda escolar e da farmácia popular, né, que foram temas bastante abordados também durante as eleições. A retomada da política habitacional, né, voltada principalmente para as famílias de baixa renda. A volta dos investimentos públicos, né, que passaram ali pelo governo Bolsonaro por um período de sucessivos cortes, né. E a defesa de políticas, né, de proteção dos direitos das minorias. Aqui entrando muito a questão dos povos originários também, né, assim como, né, no discurso, do governo Bolsonaro se via muito a intolerância, tanto religiosa como homoafetiva, então também foram bandeiras, né, levantadas durante a campanha do atual governo Lula, que seriam, políticas tratadas de uma maneira diferente, né. Mas aí a gente já começa a se deparar com alguns obstáculos para a implementação desse programa de governo, né. O desmonte e aparelhamento, né, em paralelo, assim, que vários órgãos do estado sofreram durante o governo Bolsonaro, e a desorganização das finanças públicas dificultaram bastante a construção desse governo progressista, né. Ah, o governo Lula teve que entrar já com 2000 no início já, ainda na transição, com um planejamento financeiro, fiscal para cobrir o rombo feito no último ano do governo Bolsonaro, né, onde houveram gastos muito além dos normais para tentar impulsionar a sua reeleição, né. Apesar do insucesso nessa empreitada, ficaram, né, com um rombo, né, para ser tratado pelo novo governo. E durante os 4 anos do governo Bolsonaro também, a gente teve desmonte em diversas áreas, né, principalmente fiscalização, principalmente no que tange o meio ambiente, o aparelhamento de alguns órgãos também, né, com profissionais, muitos que vieram da caserna, né, vieram das forças armadas e não eram, profissionais de carreira realmente, né, com conhecimento sobre os postos que estavam ocupando e ficaram que ficaram, nesse meio tempo ali, atravancando diversas políticas, né, que passavam por esses órgãos. Então assim,
como eu comentei antes, né, a direita neoliberal, apesar de fazer parte da frente ampla, hã, a qual o governo, né, o então candidato Lula montou, né, para tentar e conseguir a eleição, essa direita neoliberal já começa a dificultar a execução de algumas políticas redistributivas, né, que é a base, né, do governo petista, do governo Lula. Então, apesar do apoio eleitoral, começou já uma forte pressão do mercado, da mídia corporativa, para a submissão desse governo Lula, desse terceiro governo Lula, a uma agenda mais neoliberal. E aí a gente entra na disputa, né, de orçamento e política fiscal, que foi e ainda é um uma das maiores brigas, né, entre entre a base do governo e a esses essa frente ampla, mais neoliberal que tem uma visão um pouco diferente, né, dos objetivos do governo. E a arena disso é, né, qual é que é a prioridade, são gastos sociais ou o controle, né, o pagamento, controle dos juros da dívida. Então a direita neoliberal que entrou na frente ampla, segue vocalizando e justificando as reações do mercado, que estaria então inconformado com a perspectiva de se priorizar os gastos sociais acima do ajuste fiscal, né. Então, apesar de, né, desse discurso, além desse discurso, na prática também essa parcela dos partidos, né, mais à direita, mais neoliberais, conseguiram então reduzir o alcance da PEC da transição, que era uma PEC que tinha que colocava toda a parte dos valores gastos com o Bolsa Família nos 4 anos de governo, com gastos que ficariam fora do controle fiscal, né, não fariam parte do orçamento fiscal, do orçamento, isso, do orçamento fiscal do país, né, do governo, então ele seria um gasto, hã, excepcional, né, que permitiria ser feito apesar daqui a pouco de um orçamento mais apertado, e essa direita conseguiu reduzir para um ano só o alcance dessa PEC, e conseguiram também, né, por uma demanda, junto com a mídia, né, que o Lula assumisse uma regra fiscal já a partir de 2024, que ficou chamado de arcabouço fiscal, né, que é um controle de gastos, um teto de gastos, né, nos moldes do que a gente já tinha já havia vendo e sendo discutido há algum tempo. E isso, né, acaba restringindo bastante a capacidade de investimento, né, social do governo. Então as perspectivas econômicas para esse governo acaba passando pela conjuntura internacional, que apesar de dar sinais contraditórios, no sentido de os principais países centrais estarem com elevação da inflação, estarem com dificuldade de terem superávites muito grandes e estarem com um aumento, frequente de juros, né, de taxa básica de juros, apesar dessa movimentação mais austera, né, os preços das commodities voltam a subir já no início de 2023, o que é né, um bom sinal, assim, para o governo, né, que somos um país que exporta bastante commodities, né, e, em paralelo a gente tem a vantagem de, nesse terceiro governo Lula, ter altos níveis de reservas cambiais, né, que dão alguma margem para uma autonomia maior na geração de políticas anticíclicas, né. Esse quadro então permite uma prospecção de um aceleramento econômico, já a partir de 2023, principalmente se ele for reforçado pelos gastos sociais, né, que o governo Lula comumente faz, e pela reativação de investimentos públicos, principalmente então em obras paralisadas e na construção habitacional, né, para pessoas de baixa renda, né, que já era uma das campanhas, dos principais pontos de campanha, né, do governo, e que acaba normalmente, né, gerando um ciclo que talvez curto, mas virtuoso de aceleramento econômico, né.
E, né, assim, claramente o crescimento econômico seria a melhor resposta a esse fiscalismo, né, neoliberal que quer o controle dos gastos a qualquer custo, né, pois com, né, como dito pelos autores, é com o crescimento econômico que se controla e se reduz o peso da dívida pública, exorcizando o déficit fiscal sem comprometer as prioridades sociais. Então o crescimento econômico, né, seria uma maneira de se atingir as metas, né, de controle fiscal, de controle da dívida pública, sem deixar de lado, né, o a ação social, né, a busca pelo atendimento a esse público mais menos abastado, né, que é o público, alvo, né, que é a base do social do governo Lula. Como contradições para esse governo, a gente tem já passando os primeiros 6 meses, ficou bem evidente que esse terceiro governo Lula, a apesar não, também por causa dessa frente ampla, né, ele vai ser permanentemente tensionado e vai ser objeto de disputas em todas as áreas onde houver interesse, né, hã, do por parte da direita mais neoliberal, né, que ainda está, mas não está junto com o governo, né, não chega a formar uma posição, né, tá sempre ali no em cima do muro. E as áreas que forem de interesse, né, vão sempre estar sendo o cabo de guerra, né, entre esses esses 2 polos, né, dessa frente ampla, desculpa. Hã, alguns avanços importantes, né, conseguiram acontecer, então retomada do Bolsa Família, aumento real do salário mínimo, investimentos em habitação, só que eles convivem com os limites impostos pelo Congresso, né, e pelo Banco Central independente, que hoje mantém uma taxa de juros, uma taxa básica de juros bem elevada, uma das maiores taxas básicas reais do mundo, né, a maior, na verdade, o que limita muito, né, a capacidade de investimento do governo, que é, enfim, a taxa básica de juros elevada, aumenta também por tabela, né, a a taxa de juros que o governo tem que pagar, né, dos dos empréstimos que que tem, né, que são de já históricos e que precisam de manutenção, né, de pagamento. Hã, e a reforma tributária, né, que na primeira fase não tocou na regressividade do sistema, então a gente continua, no fim dessa primeira fase, com um um sistema tributário que não é nem um pouco progressivo, né, muito pelo contrário, ele é totalmente regressivo e faz com que as pessoas de menor renda, né, de baixa renda, acabem pagando proporcionalmente muito mais de imposto de renda, principalmente, né. Então, há uma segunda fase em escopo, né, que é a tributação de renda e riqueza e que é considerada crucial, né, para fazer essa reversão, né, para mudar inverter essa lógica de regressividade e fazer com que a gente caminhe em direção a um uma ref uma cobrança, né, tributária mais progressiva, né. Então isso ainda a ser, né, nesse momento, assim, no meio de 2023 a ser discutido e ser debatido, né, dentro do Congresso, enfim, com as propostas que virão do governo. Por fim, né, a gente tem a mobilização popular, talvez como o único trunfo que o governo Lula ainda pode abrir mão, assim, para aumentar o seu poder de ação, né, seu poder de barganha, assim, frente ao poder legislativo. Então, a mobilização popular, né, vai ser vai ser uma das armas que ainda estão à mão, né, do governo Lula para daqui a pouco tentar mudar esse cabo de guerra, né. Só que ele precisa
precisa manter algumas das mudanças estruturais que ele se propôs, né, da sua campanha, porque a frustração, né, da das expectativas que foram criadas durante a campanha eleitoral podem acabar alimentando uma desconfiança, uma descrença na democracia ou mesmo em governos mais de esquerda, e acabar pavimentando todo um retorno da extrema direita, que foi o que a gente viu mais ou menos ali quando a gente teve o caso do impeachment da Dilma, onde a partir daí se construiu toda uma narrativa, né, de de direita progressiva que foi desembocar na eleição do Bolsonaro e onde se viu todo o retrocesso, né, que a gente pelo qual a gente passou. Então a manutenção, né, do governo Lula depende dessa disposição de enfrentar interesses conservadores, reativar laços com movimentos sociais e aprofundar, né, a agenda redistributiva e democrática, mas para isso precisa, né, para pelo menos apontado pelos autores, né, precisa andar em paralelo com a mobilização popular, porque o Congresso formado é muito conservador e não vai a elevados custos, né, permite sem elevados custos permitir que qualquer, evolução progressista ocorra. Por fim, né, o fracasso do governo em cumprir as promessas de campanha pode então abrir espaço para o retorno à extrema-direita, e a falta de propostas institucionais bem claras, bem definidas, vai né, deve acabar levando à desmobilização popular. Então, é muito importante que o governo, tenha bem claras as suas metas, né, e tenha capacidade de publicizar isso para os seus públicos e de mobilizar, né, mobilizar as bases mais carentes, né, que são as de maior apoio do governo, que é onde em al em algum nível, vai ser mais fácil e mais forte, né, essa mobilização. Por fim, o sucesso do governo Lula ele é visto como, né, parte da luta global contra o avanço do neofascismo, do neoliberalismo, né, e o insucesso dele pode levar à permanência dessa desigualdade, tributária, monetária que a gente tem, nessa desigualdade social e, com certeza, a resistência da elite, né, à redistribuição de renda, que é já um fato histórico, né, e que a inversão disso vai ser muito demandante, com certeza, para esse governo Lula, esse terceiro governo Lula. Então, o que eu tinha para falar mais ou menos sobre esse artigo é isso, indico muito a leitura dele, ele dá um panorama político bem interessante sobre como como devem ser, né, esses 4 anos do governo Lula, né, todas as lutas que ele deve participar para conseguir, hã, montar sua política, né, as suas políticas de campanha entrarem realmente em prática, assim, e ele, hã, alfineta, né, aponta as fragilidades do governo, principalmente em relação às bases de apoio, né, as bases sociais mesmo, assim, ao quão é importante a mobilização popular, né, para essa pra vitória, pra busca por vitórias, né, nessa parte de redistribuição de renda, de reorganização, de tributação, enfim, nessas bandeiras, né, levantadas pela campanha, agora pelo governo, e fico à disposição para qualquer dúvida, né. Um abraço e um bom dia a todos.